E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana nós estamos nos encontrando. Mais uma aula de geografia, tanto para vocês do 8º ano quanto para vocês da 4ª fase da EJA, né? A quem eu deixo meu abraço, minha estima, certo? Que são guerreiros, né? Que buscam a cada dia melhorar, né? São exemplo para todos nós que devemos nunca desistir. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a economia da América, tá certo? Então, para isso, eu trouxe para vocês alguns slides. Então, a nossa aula, né, ela se dinamiza através dos slides. Então, vamos dar uma olhadinha nos slides para que a gente possa adentrar nesse conteúdo. Vamos lá? Então, como se dá a organização da economia, né, no espaço urbano e rural da América? Sabemos que a América, né, o continente americano, seus aspectos físicos e geológicos, né? Então, tem seus aspectos físicos ou geológicos. Então, a América ela é dividida em América do Norte, América Central, como vocês podem ver no gráfico, e América do Sul, que é onde se localiza o Brasil. Então, também nós somos americanos, pois moramos no continente americano. O continente americano ele tem a sua divisão socioeconômica e histórica, né? Como nós podemos acompanhar no gráfico, certo? A América anglo-saxônica e a América latina, como é dividida. O que é a América Latina? A América Latina é o nome que recebe a parte do continente americano, que se estende do México, né, da América do Norte, a Argentina e Chile, América do Sul. São todos os países da América, exceto Canadá e Estados Unidos. São todos os países subdesenvolvidos que tiveram um passado colonial de exploração e apresentam sérias distorções econômicas, políticas e sociais. Eles são países em que as diferenças entre ricos e pobres são gigantescas e comparadas aos Estados Unidos e Canadá, né? Se a gente comparar, então nós vemos que nesses países essa diferença, né, esse desequilíbrio, né, entre rico e pobre, entre quem tem mais e quem tem menos, é gigantesca aqui na América, né, na América Latina. Então, aí eu trago para vocês um outro gráfico, né, da América Latina, sua divisão política e extensão territorial. Algumas partes dessa divisão natural. Na América do Norte nós temos o México, que são independentes, países independentes, sobre possessões nenhuma, né? Então a extensão de milhões de quilômetros quadrados é 1,9 milhões de quilômetros quadrados. Já na América Central nós temos 21 unidades independentes, onde 11 delas têm possessões. Na América do Sul, 12 unidades, onde apenas 2 têm possessões. Então, como vocês podem ver, as possessões do Reino Unido, as possessões da Holanda, as possessões da França e dos Estados Unidos, né? E na América do Sul, as possessões das Guianas Francesas, né, pela França, e das Ilhas Malvinas pela Inglaterra. Essa possessão é um território dominado por outro país. Por exemplo, a Guiana Francesa pertence à França, sendo um território ultramarino francês por pertencer à França. A Guiana Francesa tem relação comercial direta com a União Europeia, sendo o único membro integrante do continente americano. Durante a colonização na América, né, a colônia de exploração, né, colonizada principalmente por portugueses e espanhóis, além de holandeses, franceses e ingleses. Isso já ouvimos bastante falar, né? Os europeus eles dominavam, né, e dominam ainda a América, né? Então eles chegaram colonizando tudo, né? Colocando tudo do jeito dele, como a gente pode ver nessa charge, né?
tudo sobre os seus pés, debaixo dos seus pés. Então, eles estavam sempre por cima de tudo e de todos, os americanos. Algumas características específicas da formação na América Latina. Por exemplo, a entrada de negros africanos como escravos, né? Porque lembrando que negros não são e não eram e nunca foram escravos, quer dizer, eles foram escravizados em algumas regiões, mas lá onde eles moravam, na África, eles não eram escravos. Outra coisa foi a produção voltada para o abastecimento de metrópoles, né, de grandes cidades, o predomínio dos latifúndios, né, as grandes áreas agrícolas, o genocídio do nativo, né, total dependência da metrópole, a exploração de todos os recursos existentes na terra pelas metrópoles, a economia interna assentada no setor primário, simples, agricultura e extrativismo. A ausência de produtos manufaturados, obrigatoriedade e necessidade de importar das metrópoles, e independência formal tardia. As bases do colonialismo, né, como vocês podem ver, né? Então era assim, os brinquedinhos, como vocês podem ver nessa charge, o papai, né, e o seu filhinho riquinho, né, brincava com o dinheiro. As diferenças sociais se tornam um marco na América Latina, né? Se vocês conseguirem ler essa charge, caso contrário eu vou ler para vocês, enquanto uma pessoa está limpando aqui, né, catando lixo, catando papel, outra está passando com seu saco de dinheiro, e a que está catando papel diz: é sempre a mesma coisa em relação às desigualdades sociais, uns com muito e outros sem nada, né? Então vocês observam aí também nesse estacionamento, né, essa diferenciação através dos automóveis. Então, gente, o subdesenvolvimento, né, no quadro atual da América Latina, como ele se deu? Através da dependência tecnológica, financeira e econômica, né, a continuação de herança de traços coloniais, os países subordinados ao interesse das grandes potências, que foi daí que surgiu o neoliberalismo, a mão de obra mal remunerada, o consumo muito inferior ao das nações desenvolvidas e a fraca industrialização, com exceção do Brasil, México e Argentina, o baixo IDH e as baixas taxas de escolaridade, a produção voltada para abastecer os mercados externos, a fome, né? O subdesenvolvimento causa tudo isso, as desigualdades sociais crônicas, o analfabetismo e baixa taxa de escolaridade, a baixa esperança de vida, com aumento da criminalidade, elevadas taxas de mortalidade infantil, a carência de moradia, emprego, saneamento, hospitais, transporte, segurança, o aumento do tráfico de drogas, elevadas dívidas externas, a presença de governos autoritários e presença de populismo, né? Então, esses são fatores do subdesenvolvimento. A divisão internacional do trabalho, a DIT, é uma divisão produtiva em âmbito internacional. Os países emergentes ou em desenvolvimento que obtiveram uma industrialização tardia e que possuem economias ainda frágeis e passíveis de crise econômica, oferecem aos seus países industrializados um leque de benefícios e incentivos para a instalação de indústrias, tais como a isenção parcial ou total de impostos, mão de obra abundante, entre outros. A divisão internacional do trabalho direciona uma especialização produtiva global, já que cada país fica designado a produzir um determinado produto ou parte do mesmo desses produtos,
dependendo do incentivo oferecido em cada país. Esse processo se expandiu na mesma proporção que o capitalismo. Outra coisa também que a Divisão Internacional do Trabalho faz, ela provoca desigualdades. Os países emergentes ou em desenvolvimento, como México, Argentina e Brasil e outros, adquirem tecnologia a preço alto, enquanto que os produtos exportados pelos países aqui acima citados, pelo Brasil, por exemplo, não atingem preços satisfatórios, favorecendo os países ricos. Então, é um jogo muito grande. A imigração ilegal. Atualmente, milhares de mexicanos tentam atravessar as fronteiras ilegal, a fronteira do México para os Estados Unidos. São levados por coiotes, Quem são coiotes? São criminosos que têm a missão de levar de forma ilegal os mexicanos aos Estados Unidos. Os mexicanos, para poderem alcançar alguma cidade estadunidense, enfrentam diversos obstáculos, como a polícia de fronteira, o deserto e o muro fronteiriço, que não apenas separa geograficamente os dois países, como também se configura como uma separação ideológica. Aí é um exemplo do muro fronteiriço. Esse muro fronteiriço, vocês podem ver os policiais, Então há toda essa segurança para que não haja nenhuma invasão ilegal, de imigrantes. Então, para vocês verem esse muro, a extensão desse muro, ele pega de Mercedes, vai até a Califórnia. Vocês estão vendo esse traçado aí no amarelo. O que é a NAFTA? É um acordo de livre comércio da América do Norte. Vamos conhecer um pouco sobre a NAFTA. O maior bloco econômico da América, em 1994, Estados Unidos, Canadá e México assinaram vários acordos econômicos. O NAFTA prevê, entre várias outras coisas, a livre circulação de mercadorias, capitais e fatores produtivos. As economias estadunidense e canadenses levam mais vantagens em relação à economia mexicana dentro do NAFTA, pelo fato de serem economias desenvolvidas. Então, as empresas maquiladoras são empresas estrangeiras, sobretudo estadunidense, que chegaram ao México na década de 1960, atraídas pelos incentivos fiscais e mão de obra barata. Essas empresas se caracterizam por montar os seus produtos em território mexicano, utilizando peças vindas dos seus países de origem, por exemplo, a Ford, IBM e a Canon. As empresas maquiladoras, empregam um grande contingente de mão de obra infantil, exploram bastante, como vocês podem ver nessa próxima imagem. Então, alguns motivos que levaram o México em querer atrair as maquiladoras. O governo mexicano atraiu as empresas maquiladoras com os seguintes objetivos: industrializar o país, fazê-lo pertencente a esse processo de industrialização, movimentar a economia, aumentar o número de vagas de emprego, aumentar a densidade demográfica da região norte do país. Como vocês podem ver nesse mapa, onde a gente mostra aí o número de indústrias por região nos Estados Unidos. Populismo na América Latina se deu no ano de 1930 a 1960. O populismo
foi um dos fenômenos políticos mais marcantes na América Latina durante o século XX. Os governos populistas da América Latina estão marcados por diversas características em comum. Dentre elas, destacamos os carismáticos e paternalistas, o controle dos movimentos sociais, a incorporação de classe média e popular por meio de concessões parciais, árbitro de conflitos entre velhos e novos interesses, antigas oligarquias, né, com as classes média popular, e a modernização conservadora. Né? Outra coisa também foram as políticas econômicas voltadas para o incentivo da industrialização e substituição de importações, o desenvolvimento de ideologias nacionalistas que pregavam a união das diferentes classes sociais sobre a tutela dos estados, tendo o líder muitas vezes sido confundido ou se fazendo confundir com o próprio estado, e o antagonismo com aqueles que fossem contrários ao governo populista. Os fenômenos urbanos, que se utilizavam das massas para se apoiar, e a criação de políticas trabalhistas e controle de sindicatos pelo poder público, que se possibilitava um maior controle sobre as massas trabalhadoras urbanas. E também a prática anti-imperialista, com a nacionalização de setores estratégicos para o país, como petróleo e as estradas de ferro. Então, esses foram os governantes populistas, né? Entre eles o brasileiro Getúlio Vargas, o argentino Juan Domingo Perón, né? O mexicano Lázaro Cárdenas, né? No Equador, Velasco Ibarra. As ditaduras militares que se deram nas décadas de 60 e de 80, o temor dos Estados Unidos com a possibilidade de novas revoluções cubanas, a doutrina da segurança nacional, que foram a guerra total contra o comunismo, e o esgotamento do modelo populista, setores conservadores insatisfeitos com o nacionalismo econômico e a agitação de massa. Então, esses foram fatores da ditadura. Essa foi a estabilidade política na América Latina, né? Que se deu. Onde tem essas estrelinhas foi onde ocorreram os golpes militares, entre eles no Brasil, né? Os regimes socialistas, que aconteceu lá em cima em Cuba, né? E no Panamá, e as possessões e colônias, onde está marcado de vermelho, né? Na Guatemala, lá perto da Guatemala e nas Guianas. Então, a relação Estados Unidos e América Latina, domínio e exploração. Vamos entender, né? Nós sabemos aí o ícone, né, dos Estados Unidos, é por isso que nós vemos aí os super-heróis que vestem vermelho e azul, trazem estrelas, né? São como que pessoas, né, humanos especiais, diferente dos seres humanos comuns, que se destacam, que são lá da elite, que são dos Estados Unidos, que são americanos, né, americanos estadunidenses, né, e que eles são superiores a qualquer outra raça, a qualquer outro povo, né? Por isso que eles ostentam as cores, o símbolo dos Estados Unidos. Então, pessoal, esse foi o nosso caminhar, né, a nossa aula para o dia de hoje, né? Eu peço que vocês acompanhem as atividades que os professores estão passando para vocês e que vocês, se possível,
né, façam uma pesquisa de como se deu esse processo de economia, né, da economia na América Latina. Na próxima aula eu vou trazer como foi a economia na África. Então esses dois paralelos para que a gente possa compará-los, tá bem? Então sem mais para o dia de hoje eu deixo para vocês um abraço, que Deus